Graça e paz, irmãos, graça e paz, amigos. Nos últimos encontros de oração, na nossa quinta-feira, temos refletido sobre a bênção de saber que podemos contar com o Senhor em qualquer circunstância. E hoje nós queremos pensar um pouco sobre experiências de servos de Deus que remetem à nossa expectativa de que também podemos contar com o Senhor em meio às tempestades. Um exemplo deles, de saída, é o exemplo narrado do Evangelho de Mateus, capítulo 8. Conta o evangelista que certa feita o Senhor estava no mar da Galiléia com seus discípulos, e eis que sobreveio uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus estava dormindo, mas os seus discípulos foram acordá-lo e clamaram a ele, dizendo: Senhor, salva-nos, perecemos. E levantando-se, diz Mateus, Jesus repreendeu os ventos e o mar e seguiu-se grande bonança. Que apreensão, que medo deve ter alcançado os discípulos naquele dia. Há pessoas que demonstram grande apreensão, grande medo, quando ouvem trovões, ventos, ou veem relâmpagos cortando o céu. E aí, se você olha para essas pessoas, você percebe nela um desassossego e revela uma certa dose de pânico. Eu, quando criança, tinha uma experiência diferente dessa, porque quando criança eu corria para a janela para ficar maravilhado com a cena da tempestade, com os relâmpagos cortando o céu e até mesmo quase que contando os segundos para ouvir o posterior rimbombar dos trovões. Mas, a bem da verdade, quando nós temos um anúncio, como aconteceu da última terça-feira, que o Instituto Nacional de Meteorologia publicou um aviso que tinha uma possibilidade de acontecer nas próximas horas e dias, muita chuva, ventos intensos de 60 a 100 km por hora, com quedas de granizo, risco de corte de energia, estrago nas plantações e queda de árvores e até mesmo alagamentos. Não podemos negar que isso certamente nos causa uma certa apreensão, porque não sabemos o que uma situação dessa é capaz de gerar. Algumas pessoas, eu conversando com uma delas, soube que em São Paulo algumas pessoas estavam ouvindo e ficando preocupadas com um possível tsunami, coisa incomum no Brasil, que poderia acontecer a partir lá do Rio de Janeiro. E, como eu disse, alguns servos de Deus tiveram experiências assim. Lucas nos conta no livro de Atos sobre a viagem que foi feita pelo apóstolo Paulo e acompanhado de algumas pessoas que estavam presas e indo para Roma. E isso aconteceu no mar Mediterrâneo. Imagine você essa situação: 14 dias sem ver a luz do sol nem as estrelas. E com 276 pessoas a bordo de um navio, sem nada comer. Pois bem, foi numa situação terrível como esta que o apóstolo teve uma de suas mais marcantes experiências com Deus. E é assim que conta Lucas, em Atos 27, 21 a 24 e depois o 37 e finalizando 42 a 44. Vamos ver apenas até o 37. Diz assim Lucas: Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso que vocês tivessem me ouvido e não partido de Creta para evitar este dano e esta perda. Mas já agora vos aconselho
bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. E o verso 37, Lucas traz a informação. Estavam no navio 276 pessoas ao todo. Veja que situação aflitiva. Mas essa situação aflitiva traz a todos nós um grande encorajamento. Por quê? Veja, quando tudo parecia estar perdido, quando não havia mais esperança de vida, quando a morte estava rondando os tripulantes, Deus entra em cena. E nenhuma das 276 pessoas que estavam na embarcação pereceram. Lucas diz: todas se salvaram em terra firme. Irmãos, diante de nós temos a realidade. As tempestades nos assolam. Elas assolam os casamentos, elas assolam as famílias, a saúde, a finança e até as emoções. E elas nos causam medo. E como discípulos no lago da Galileia, quem sabe nós também sentimos vontade de exclamar: Mestre, não te importas que pereçamos? E qual a constatação que nós fazemos aqui? A constatação que nós fazemos aqui é que a vida é um constante expor-se às intempéries que chegam e solapam a nossa existência. É exatamente por isso que nós precisamos reafirmar sempre declarações e promessas da palavra. Declarações como, por exemplo, do Salmo 46, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Numa versão parafraseada, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Socorro que não nos falta em tempo de aflição. Portanto, não teremos medo, ainda que a terra seja abalada, ainda que as montanhas caiam nas profundezas do oceano, não teremos medo, ainda que as águas se agitem e os montes tremam violentamente. Nesse sentido, qual que é a minha oração? A minha oração é que se aprofunde em nós a confiança de que nós podemos sim contar com aquele que tem poder sobre as tempestades. Minha oração é que se aprofunde em nós a confiança naquele que diz ao mar: aquieta-te, emudece-te. A minha oração é que se aprofunde em nós a confiança naquele que ao vento diz: aquieta-te. Que se aprofunde no meu e no seu coração a confiança naquele que pode transformar a aflição em grande bonança. Enfim, que se aprofunde em você e em mim e na nossa família a confiança em Jesus, pois é Ele e só Ele que pode acalmar as nossas tempestades. Amém? Fica na paz, que Deus abençoe, que você tenha um fim de quinta-feira tranquilo com a sua família, cheio de paz, e que você possa reafirmar a sua confiança em Jesus cada vez mais. Amém? Grande abraço, fica na paz do Senhor Jesus.